Hoje eu vim através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, receba a doce paz do Senhor. Desejo a você uma excelente e abençoada noite de terça-feira. Juntos estamos adentrando no 9º dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema o grande clamor, no livro da intercessão. Glorifico ao Senhor Deus pela sua vida, pois você tem acreditado, você tem perseverado e tem visto o resultado das suas orações, das suas intercessões. Eu olho para cada um de vocês nesta noite, vejo guerreiras e guerreiros do Senhor. E nós somos privilegiados por Deus, porque o Senhor Deus nos escolheu
sendo que os anjos queriam estar nessa posição. Mas o Senhor deu a mim e a você o privilégio de ir orar, interceder, clamar e fazer. Então vamos desfrutar desse privilégio. Irmã Fátima Ribeiro, a paz do Senhor, boa noite. Meus irmãos, eu estava fazendo algumas configurações no meu Facebook. Faz um teste aí, por favor. Vai ali no dedinho e tenta compartilhar com alguém, por favor. Vê se você consegue, né? Porque eu fiz alguns reajustes. Então vai lá e tenta compartilhar com alguém que você sentir no seu coração esta live, tá? Para que eu faça, veja se essas configurações estão corretas. Deus abençoe a vida do irmão Cláudio Oliveira, a paz do Senhor Jesus, a minha ovelha, irmã Sônia. Beijo no coração, minha santa, 79 aninhos, essa é uma guerreira. Vou te fazer uma visita. Deus abençoe a vida da irmã Ana Maria Piccoli, outra bênção de Deus. Deus abençoe totalmente a sua família. Dinésio Gregório, abençoado, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Zélia. Deus abençoe com toda a sua família. Eu já saudei a irmã Fátima, bênção de Deus. Já saudei a irmã Mara Rome, bênção de Deus. Glória a Jesus. A irmã Mara, ela manda as mensagens para mim assim, que eu fico assim maravilhado. Essas mensagens que ela manda para mim assim, são mensagens como fosse vitamina para nossa alma. Irmão, eu estou descontraindo assim, né, mas a bem da verdade, eu estou um pouquinho triste. Eu falo um pouco porque muitas vezes a gente não tem uma intimidade com a família, não conhece, então não adianta eu falar, eu estou muito sentido, né, porque eu vou estar mentindo. Então, mas eu estou sentindo, eu sinto que é uma dor. É uma dor. Então, os meus sentimentos, a irmã Cíntia, tá? A dona Cíntia, eu não conheço, tá? Mas enviaram a petição dela, né? Os irmãos lembram que eu coloquei aqui no livro da intercessão. Eu tenho que vou ver se eu consigo localizar aqui, no meio dessas 3 páginas e meia, o nome dela, para eu poder excluir aqui, porque nesta madrugada, né, a filha dela, de 17 anos, né, filha única, ela não resistiu, né, e veio a óbito. Irmãos, irmã Lídia, Deus abençoe, a paz do Senhor. A Heloísa, ela saiu com seus pais, foi até um shopping. E passando pelo shopping, ela avistou uma lojinha de doce, uns biscoitinhos assim, e deu um desejo de comer. E ela adquiriu aquele doce, né, mas segundo os relatos, não sei, não veio uma fonte oficial ainda, né, que ela perguntou o que tinha no doce. Né, aí a moça falou, pois ela não podia comer nada que tinha castanha, ou alguma coisa que era ligado à castanha. E a moça falou, segundo os relatos, que era feito de leite ninho. E assim ela comeu, e assim, alguns segundos depois, ela começou a passar mal, né, levaram ela para o hospital, ficou mais ou menos uns 6, 7 dias internado, se não me falha a memória. E essa madrugada, né, deu falência última dos órgãos. Então, uma jovem de 17 anos, aqui do interior de São Paulo. Então, é muito triste, mas a nossa parte fizemos, outras pessoas também fizeram em oração, mas prove a vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Então nós temos que entender que a vontade de Deus prevalece. Então eu digo a você, nós vamos orar? Vamos
Vamos interceder? Vamos. Deus é poderoso para mudar tudo, mas dentro da vontade dele. E se você e eu não entender isso, nós vamos a cada dia sermos presas fáceis do adversário, porque ele vai querer jogar dúvida, incerteza e muitas vezes até a incredulidade. Então não deixa isso entrar na sua mente nem no seu coração. Entenda que tudo é a vontade do Senhor nosso Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte B do versículo. Vamos para a Bíblia. Irmã Lília Souza, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu também estava acompanhando o irmão da irmã Keila. Ele estava em estado muito grave e ele também veio a óbito e foi feita a vontade do Senhor Deus. Então, digo a vocês, tá, que tem situações que Deus faz milagres, mas tem situações que o Senhor Deus prefere levar, porque Deus tem um propósito. Irmã Fernanda, Deus abençoe a sua vida, juntamente com toda a sua família. A irmã Fernanda dos Anjos, oh glória. Irmã Dulce Maria, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. E vamos juntinhos, tá, nesta live de terça-feira. Irmã Rosalina Pioli, Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. Meus irmãos, vamos para a Bíblia. 21 horas com mais 10 minutos. Hoje eu estou com 2 Bíblias aqui sobre a mesa, porque se faz necessário. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós estamos no propósito de oração, hoje é o 9º dia, vamos para o texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito: estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos de ação de graças por todos os homens. Agora, vou ler na outra Bíblia. Vamos lá. Antes de tudo, pois exorto que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Hoje eu quero trazer uma palavra rápida e objetiva ao seu coração, debaixo de um tópico aqui. O tópico é: antes de tudo, ore, interceda. Ou seja, você e eu não podemos fazer nada sem orar, nada sem interceder, nada sem suplicar. E nós vamos aprender com o Espírito Santo, tá, alguns tópicos importantes para que eu e você consigamos crescer diante do Senhor nosso Deus. Irmã Maria, glória a Deus, abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele revela uma prioridade espiritual. Olha o que Paulo nos adverte. Ele está nos apontando, tá, a prioridade espiritual. Porque eu conheço, estou falando que eu conheço, porque eu já vivenciei, e tem pessoas que são muito impulsivas. Eu creio que você também conhece. Pessoas muito impulsivas. Pessoas que elas fazem primeiro, tá, e oram depois. Pessoas que tomam atitude primeiro e intercede depois. Então, hoje nós vamos mudar, tá, em nome do Senhor Jesus, essa atitude. Se porventura alguém que está aqui nesta noite for assim, o Senhor Deus vai mudar essa postura sua no nome de Jesus. O apóstolo Paulo revela uma prioridade espiritual. Tá? Antes de qualquer outra coisa, eu e você precisamos orar. Aqui aprendemos que a intercessão não é opcional, é fundamento. Então, ou seja, a oração, a intercessão não é uma opção. Aí eu devo orar ou não devo orar? Eu preciso orar ou não preciso orar? Não, não, não.
é um fundamento, você deve orar. Porque é o seguinte, um cristão que não ora, não tem uma vida com Deus. Um cristão que não tem ali o seu momento tanto de oração pessoal, tanto momento de intercessão, alguma coisa está faltando na sua vida. Então por quê? Porque a oração, ela conecta você ao Senhor Deus. O próprio Jesus, ele nos traz esse exemplo, porque o Senhor Jesus, ele tinha uma vida diária de oração. Ele tinha uma rotina de oração. Então, ele nos ensina que tanto Paulo, tanto o Senhor Jesus, orando em todo o tempo. Quando ele fala de orar em todo o tempo, ele não está falando que eu e você temos que ficar de joelhos 24 horas, mas sim é um contato diário com o Senhor. Você está no ônibus, ora. Você está no automóvel, está orando. Você está no banho, está orando. Você está sentado, está orando. Você está assistindo, está orando. Isso é oração sem cessar. Então, meus amados irmãos, mas também tem aquela oração que você se retira, em Mateus 6,6, entra para o teu quarto, e ali você tem a sua intimidade com o Senhor Deus. E tem a oração de intercessão, quando você sabe que é necessário você se colocar na posição de intercessor para interceder pela vida de um filho, pela filha, pela vida de um genro, da nora, do neto, da neta, do esposo, da esposa, da mãe, do pai, do irmão, da irmã, do sogro, da sogra, enfim, intercessão. Então você tem que entender que nós aprendemos que a oração, a intercessão não é opcional, é fundamento para a sua vida e a minha vida. Vamos seguir. A prioridade da intercessão. Estou trazendo alguns tópicos de suma importância para a sua vida e para a minha vida. E se você estiver de acordo, você vai deixando o seu amém, você fala, tá certo, eu creio, eu tomo posse, é assim mesmo. Pode comentar, fica à vontade. E se você já quiser compartilhar essa live, fica à vontade, porque eu fiz algumas configurações no Facebook. Vamos lá. Antes de tudo, mostra que a oração vem antes da ação. Você já parou que, olha como é que é o nome, oração. Primeiramente você ora, para depois agir. Mas tem pessoas que estão fazendo ao contrário. Tem pessoas que primeiro agem para depois orar. Cuidado com a sua forma de compulsividade. Pessoas compulsivas. Pessoas que não têm paciência, pessoas que não sabem esperar, pessoas que querem tudo dentro do teu tempo, da tua vontade. Não faz isso. Não faça isso. Porque se você entrou diante do Senhor Deus em oração, é porque você está dentro da vontade, da dependência do Criador. Aí eu me lembro de Jeremias capítulo 18, versículo de número 2, versículo 3, a qual Jeremias estava descendo a casa do olheiro, quando o Senhor disse, Jeremias, desce a casa do olheiro, e lá tu vai ver o olheiro preparando um vaso. E aí o Senhor disse, quem é o vaso para contender com o olheiro? Ou seja, nesse tópico aqui do texto de Jeremias 18, está falando entre o ser humano e o Criador, entre o vaso e o olheiro. Como que o vaso vai questionar com o olheiro, sendo que quem está no controle ali não é o vaso, é o olheiro. Então, ou seja, o Senhor Deus está falando a mim e a você. Cuidado, não deixa a vontade compulsiva tomar conta. Tá? Escuta, tanto para comprar, quantas pessoas endividadas. Porque tudo que vê, compra. Por quê? Ah, não, eu tenho um cartão de crédito. Ei, uma hora a fatura vai chegar. Não, meu limite é X, mas, ei, você dividiu em uma loja 5 vezes, você dividiu na outra loja 2 vezes, você dividiu na terceira loja 4 vezes. Só que o seguinte, tudo juntando 1, 2, 3, 4, juntando no mês seguinte, já não é uma vez só não. São 4 vezes chegando uma vez só. Então cuidado.
Cuidado com essa vontade de comprar sem necessidade. Porque você vai analisar, é necessário eu comprar isso? Eu preciso realmente disso? Não, eu não preciso. Isso aqui pode esperar. Então espera. Quantas pessoas se endividando? Por quê? Porque ela olha e não consulta Deus, não ora a Deus, não busca em Deus, e muitas vezes ela tem um líder espiritual e nem procura o líder espiritual para pedir um conselho espiritualmente falando. E aí entra em dívidas. A vida financeira se torna uma bola de neve. Mas aí Paulo nos afirma aqui, antes de tudo, mostra que a oração vem antes da ação. Não se precipita. Eu estou falando do poder da intercessão. Eu estou falando do poder da oração. Senhor, é da tua vontade eu comprar isso? Senhor, é da tua vontade eu adquirir isso? Porque a bem da verdade nem tudo que você pede ao Senhor é o que você precisa. Eu te dou uma base bíblica para isso. A Bíblia nos afirma em Atos capítulo de número 3 que Pedro e João chegam à Porta Formosa, aonde muitas pessoas entravam, porque era um templo turístico. E ali havia um coxo. E aquele coxo pedia esmola. E quando as pessoas chegavam, ele estendia a mão e pedia uma esmola. Então Pedro e João se aproximam e aquele coxo olha para ele, estende a mão e pede uma esmola. Então Pedro olha para ele e diz, olha você para nós. Nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos nós lhe damos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Ele pede uma esmola. Mas ele não estava precisando da esmola, ele precisava da cura. Então Jesus, na pessoa dos dois homens de Deus, deu para ele a cura. E ele levanta, entra para dentro do templo adorando ao Senhor nosso Deus. Então nem tudo que você pede é o que você precisa. Porque o Senhor Deus, ele conhecendo a sua estrutura, conhecendo a sua vida, ele vai fazer o melhor para você, mas é necessário você orar antes, apresentar antes de tomar qualquer decisões na sua vida. Ei, tem pessoas que teve filhos com mulheres erradas e os filhos sofrem as consequências. Você já viu? Já observou? Então, nós erramos muito por se precipitar, não esperar em Deus, não orar, não saber confiar no Senhor nosso Deus. E nesta noite o Senhor Deus está falando conosco. Vamos lá. Antes de tudo, mostra que a oração vem antes da ação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não se precipita, tá? Nem tudo que vem diante de você, você deve abraçar, pegar. Ora, faz uma prova com Deus em oração. Ora e apresenta ao Senhor Deus. Enquanto o Senhor Deus não lhe der um sinal, você não faz, você não vai. É assim. E você não pode viver sob pressão. Eu estava falando com uma ovelha minha que foi comprar um automóvel. E aí o dono do automóvel entrou em contato com ele e disse assim, ó, você vai vir quando? Ele falou assim, ó, eu devo aí segunda ou terça. Ah, mas você tem que vir, olha só. Você tem que vir logo porque já tem outra pessoa para ver o automóvel. Ele falou assim, ó, se for para ser meu, será. Se não for, você pode vender para outro. Mas eu só posso estar aí dentro desses dias, ou segunda ou terça. Você está entendendo? Ele entrou em contato comigo e disse, pastor, eu estou querendo comprar esse automóvel. Aí eu falei com ele, manda as fotos para mim, que eu vou estar apresentando, nós dois vamos estar orando e vamos colocar diante de Deus. E assim ele fez. Então o Senhor Deus está falando com você nesta noite. Tá? Antes de tudo, mostra que a oração vem antes da ação. Amém, irmã Mara? Glória a Deus, glória a Jesus. Irmã Ivanete, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Antes da estratégia, antes das estratégias, antes do esforço humano, o Senhor exige que eu e você oramos. Eu e você clamamos. Eu já recebi testemunhos que o médico
fez um exame, fez uma ultrassom, e o médico falou assim, ó, a sua filha, vocês receberam esse testemunho, a sua filha, ela não tem a cartilagem, ela vai nascer sem a cartilagem. E a mãe olhou e disse, doutor, eu te respeito, mas eu não aceito. Eu vou orar. Eu vou apresentar ao Senhor Deus. E assim a irmã dela convidou ela para ir no culto, onde eu estava ministrando. E para a glória de Deus, quando ela chega lá, Deus revelou o que o médico viu na ultrassom. E o Senhor Deus falou que ia fazer na vida da filha dela, tudinho. E para a glória de Deus, a filha dela, aí ela voltou, fez a ultrassom de novo. E quando fez a ultrassom, o médico ficou assustado. Porque aonde que não tinha cartilagem, agora já tinha crescido a cartilagem. Então eu digo a você, ei, não aceita, coloca diante de Deus, ora, clama, busca, geme, chora. Porque o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Vamos lá. A intercessão abre porta que o esforço natural não consegue abrir. E eu vou mostrar para você mais uma vez. Irmã Edneia, quanto tempo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Vamos lá. A intercessão abre portas que o esforço natural não consegue abrir. Aí nós vamos meditar lá em Atos capítulo 12, como eu já falei nas lives anteriores, quando Pedro estava preso. Humanamente falando, a igreja não podia ir porque ele estava sentenciado já à morte e tinha 16 soldados guardando ele. Então era impossível, humanamente falando, entrando. Então o que a igreja faz? A igreja recua e ora. E a oração sobe. E quando a oração sobe, Deus envia o anjo. E aí vocês conhecem a história, porque eu já falei. E o Senhor Deus põe Pedro em liberdade. É o que eu estou falando aqui. A intercessão abre porta que o esforço natural não consegue abrir. Ei, apresenta ao Senhor esta causa com oração, com fé. Apresenta a situação. Ainda que não aconteça, mas você tentou. Não deixa de clamar. Se você crer, toma posse. Então, adentrando no 9º dia, nós vamos colocar diante do Senhor nosso Deus, que o Senhor Deus tome o centro da nossa vida. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, através das nossas atitudes, nós tiramos o Senhor Deus do centro da nossa vontade. Nós tiramos. Por quê? Quando você toma uma decisão sem orar, você está falando, Senhor, eu não preciso de ti. Quando você dá um passo sem consultar o Senhor, você está falando, Senhor, eu consigo andar com minhas próprias pernas. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, antes de tudo, nós devemos orar. Eu vou mostrar para vocês aqui, de suma importância, 4 tipos de orações. Tá? 4 tipos de oração que gera mudança. E não esqueça que toda oração tem que estar dentro da vontade do Senhor. Eu vou abrir um texto aqui, tá, que se encontra em João, Evangelho de Jesus, que escreveu João, no capítulo de número 15. 15, isso. Vou pegar aqui que eu estou mudando aqui. Isso, vamos lá. João capítulo 15, versículo de número 7. João 15, 7, olha só. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Ó, então, ou seja, há uma ligação. Eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. Senhor, é da tua vontade eu comprar?
É da tua vontade eu mudar? É da tua vontade eu sair dessa casa e ir para outra? É da tua vontade, Senhor, eu ir para outro estado? É da tua vontade esse relacionamento? É da tua vontade esse homem para minha vida? É da tua vontade essa mulher para minha vida? Ainda que você esteja solteiro, ainda que há uma necessidade na sua vida sentimental, emocional, que você não consegue ficar sozinho ou sozinha, espere em Deus. Porque se você precipitar, aí você fala, nossa, apareceu uma mulher, apareceu um homem, aí você abraça a causa. Essa bênção pode se tornar maldição, por quê? Porque você escolheu, e muitas vezes, não o próprio Deus, mas o próprio diabo. O próprio diabo coloca, tá? O adversário da nossa alma, ele trabalha em cima das nossas necessidades. Então, por isso que eu e você devemos orar, devemos clamar ao Senhor, porque o texto nos afirma de Mateus capítulo de número 4, que depois de Jesus jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E quando Jesus teve fome, chegou o tentador e disse para ele, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que logo em pão? Por que nem outra coisa? Porque ele sabia que Jesus estava com fome, porque Jesus acabou de entregar um jejum, necessidade de alimentar-se. Então o adversário da nossa alma vai querer trabalhar em cima das nossas necessidades. É uma necessidade emocional? É uma necessidade profissional? É uma necessidade financeira? Cuidado! Cuidado que o tentador, ele vai querer agir na sua vida. Então ora antes, não toma decisão precipitada, repetindo na sua área amorosa, sentimental, na sua área profissional, na sua vida conjugal, vigia, para que você não sofra as consequências. Irmãos, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, que ela falou assim, pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa, e essa pessoa não me consultou, tá? Era dizimista, parou de dizimar, só para você entender. Presta atenção, tá? Divorciou já tem um tempo, e aí, escuta, ele mandou uma mensagem, essa pessoa mandou uma mensagem e disse, pastor, eu estou me relacionando com uma mulher, né? E a única dificuldade, ele falando, a única dificuldade que ela não serve a Deus, né? Mas ela falou que não tem problema, né? No dia que eu quiser ir para o culto, ela vai comigo. Olha só, já começou errado, né? E outra, ele falou assim, ó, ela está no processo de divórcio também. Olha só. E olha que ele só mandou a mensagem e nem me consultou. Eu só deixei, falei, tá bom. Se ele não me consultou e só escreveu aquele texto já falando, ou seja, já tomei a decisão. Então é muito sério. Muito sério. Então, ele relacionando com pessoas que não estão na mesma fé do que a dele. E eu já vi muitas pessoas errar aí. Por quê? Porque vai procurar relacionamento fora da presença de Deus. Não, pastor, eu vou ganhar ela para Jesus. Eu vou ganhar ele para Jesus. Cuidado. Cuidado. Oh, rabarachonde que elas. Cuidado. Quantas pessoas que eu conheci que já quebrou a cara por causa disso. Cuidado. 4 tipos de oração que gera mudança. Primeiro, súplica, como Paulo nos ensina. Súplica. Segundo, oração profunda. Clamores que vêm da alma. Aquela oração do Salmo 51, 17. Porque um sacrifício é sacrifício. Sacrifício é renúncia. Sacrifício é você abrir mão daquilo que te faz bem, mas você tem que abrir mão para agradar o Senhor, para estar dentro da vontade do Pai. Então, está aqui, oração profunda, clamores que vêm da alma, como eu estou citando de novo. Salmo 51, 17. Porque é um sacrifício para Deus. Vamos ler. Porque é um sacrifício para Deus. É um coração
É um coração puro. Porque o sacrifício para Deus é um coração puro e contrito, a qual o Senhor Deus não o desprezará. Então eu digo a você nesta noite, essa oração, súplica, oração profunda, clamor, vem da alma, abra o teu coração, seja sincero ao Senhor, seja sincera. Uma oração sincera muda a trajetória da sua vida. Lembra de Marcos, capítulo 9, versículo 24, que quando o pai do menino clamando disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, não está falando que ele era incrédulo. Ele estava falando, Senhor, tem anos que eu vivo essa situação com meu filho. Hoje a minha fé não é suficiente para ver o milagre acontecer. Mas se o Senhor tem de misericórdia, faça alguma coisa. Louvado seja Deus, irmão Cláudio. Irmão Odílio, Deus abençoe a paz do Senhor, juntamente com a sua esposa, a irmã Nice. Então dobra a sua atenção. Eu estou falando a vocês, irmãos, em nome de Jesus. Porque dentro desse propósito aqui, muitas vezes a pessoa, ela entra diante de Deus em oração, ela pensa que a oração dela tem que ser respondida do jeito dela. Lembra que eu falei ontem acerca do intercessor perfeito, que é o Espírito Santo? Nós oramos de uma forma, mas ele interpreta, ele muda, ele leva a oração da forma que tem que ser diante do Senhor Deus. Então eu quero dizer a você que uma oração profunda, oração com clamor, oração da alma, chega diante do Pai. Quando pedimos com urgência e dependência total no Senhor. Não esqueça disso. Lembra da oração de Ana? Em 1 Samuel, no capítulo de número 1, no versículo de número 10, versículo de número 11, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês, e já vou abrindo aqui, tá? E mostrando a vocês, vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10, a qual Ana ora da seguinte forma. Ó, aqui, diz aqui o texto. 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não era uma oração de aquebrantamento? Não era uma oração profunda? Não era uma oração da alma? Porque a Bíblia nos afirma. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma oração sincera, uma oração profunda que vem da alma, aleluia! Oh, rabia, cantou comeracé, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Aí, dentro desta oração sincera, é o que você tem que fazer diante de Deus, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, essa batalha que eu estou vivendo, ela está me vencendo. Senhor, estou perdendo as minhas forças. Eu já não sei mais como orar. Eu já não sei mais como te suplicar. Senhor, eu já não sei mais como lidar com essa situação. Senhor, toma o controle. Senhor, tome o controle. Senhor, a tua palavra nos afirma em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta peleja eu não tereis que pelejar. O Senhor vai pelejar por mim. Oh, meu grande, eterno, maravilhoso, glorioso, aleluia. É isso que o Senhor está falando ao seu coração. É uma oração sincera. Ana ora com amargura de alma, chorando e clamando ao Senhor. E dentro da oração profunda e sincera, ela faz um voto no verso 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. E ela estava aflita. Atentaram para a aflição da tua serva, e da tua serva lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas da tua serva derás um filho, homem. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. O Senhor Deus honrou a fé dessa mulher. A oração sincera.
uma oração profunda, quando pedimos com urgência, aqui, ó, ela colocou diante do Senhor. Mas se tu me deres, ela não falou assim, eu quero, o Senhor tem que me dar. Não, 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 não. Presta atenção nas suas orações. Ainda que o Espírito Santo, ele vai levar as suas orações perante Deus, mas você na terra precisa fazer a colocação. Olha para o texto. Se tu lembrares, o Senhor não tem que lembrar de mim. Sim, o Senhor tem que lembrar de mim. Eu sou tua filha, eu sou tua serva. Quantas pessoas oram? Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu preciso que o Senhor faça, eu não aguento mais. Não, 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 não. Aqui, ó. Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição, angústia de tua serva, ó, e da tua serva lembrares, e da tua serva, ó serva, te não esqueceres, mas a tua serva darás um filho. A senhora está rindo, irmã Rosalina? A senhora está rindo? Olha a oração dela. E tem muitas pessoas que não entendem porque Deus respondeu a oração dela. Se tu lembrares, o Senhor não é obrigado a lembrar de mim, mas se tu lembrares da tua serva, e se o Senhor quiser me dar um filho homem, eu vou entregar ele na tua casa por longos os dias. Não, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu não... Não, não, não. Escuta, cuidado. Antes de tomar qualquer decisão, ora. Antes de tomar qualquer atitude, ora. Eu costumo dizer, quem se precipita, peca. E as consequências é grave. Cuidado. Cuidado. Vamos lá. Orações. Conversa constante com Deus. Isto é oração. Diálogo. Conversa. Desabafo para com Deus. Outra coisa. Um intercessor, tá? Ele nunca deve desistir de interceder. Por quê? A vida de uma comunhão é permanência com Deus. É necessário, irmão, todos os dias, todos os momentos, toda hora, uma comunhão com Deus. Intercessões, colocando-se no lugar do outro. Lembra que eu disse que o Senhor Deus está procurando? Por que Deus está procurando intercessores que estejam na brecha? Porque são poucos. Poucos querem assumir a responsabilidade de te ajudar, de pegar a sua carga e dizer a você, irmã Lídia, você não está sozinha. Irmã Rosalina, a senhora não está sozinha. Irmã Fátima, a senhora não está sozinha. Irmã Zélia, a senhora não está sozinha. Irmã Mara, irmão Geraldo, irmão Cláudio, irmão Dinésio, irmã Dineia e outros irmãos, irmão Odílio. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Então, colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Irmã Fernanda, o Senhor está dizendo, a senhora não está sozinha. Ainda que a batalha seja travada, ainda que a batalha esteja aí, você fala, Deus, não estou conseguindo. E o Senhor diz, ei, você não está sozinha e nem sozinho. Há um intercessor. E Paulo nos afirma, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5, diz aqui, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Jesus Cristo. Ele está dizendo a você, ei, há um intercessor que se coloca. Você não está sozinha. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, foi 3 madrugadas
de meia-noite até as 4 da manhã, no santo jejum, orando pela vida dos fiéis dizimista, ofertante e mantenedores. Mas como eu já disse para vocês, Deus não me deixa abater. Porque eu orei por vários irmãos e várias irmãs. 3 dias. De 3 dias, irmãos, se foi 5 pessoas ou 6 pessoas que enviaram mensagem agradecendo ou falando alguma coisa, foi muito. Outros nem entram. Aí eu paro e falo, Jesus, louvado seja o teu nome. Vamos lá. Escuta. Quando eu ou você se coloca na posição de intercessor para orar por alguém, interceder por alguém, eu e você oramos pelas causas, pela família, perdidas e pessoas que talvez nem saibam que estamos intercedendo, como eu já falei na live anterior. Muitas vezes você está numa batalha, mas tem alguém intercedendo por você. Aí você não imagina como que eu consegui alguém intercedendo. Então, a esperança de saber que tem alguém orando por você te fortalece. Então não desista. Mas não se precipita também. Não toma nenhuma decisão antes de orar. Ore, apresenta ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, ações de graça para eu finalizar. Agradeça pelo que o Senhor Deus já fez e ainda fará. Isso é profético. Senhor, eu te agradeço. Aí eu me lembro do Salmo 103, verso 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Agradeça ao Pai pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer ainda. Porque Ele vai fazer coisas grandes. Porque Ele é Deus para fazer na sua e na minha vida. A gratidão, escuta, grava isso na tábua do teu coração. Eu costumo dizer que a gratidão é uma virtude que infelizmente poucos têm. A gratidão abre caminhos para o milagre. Grava no seu coração. A gratidão abre caminhos para o milagre. Se você for grato, portas vão se abrir. Reconheça. Gratidão, gratidão, gratidão. Principalmente se você sabe que tem alguém intercedendo por você. Agradeça. Chega para a pessoa e fala assim, eu louvo ao Senhor Deus, eu agradeço a Deus pelas suas orações. Então, meus irmãos, como eu disse para você, se o Senhor Deus não estivesse curando a minha pessoa, olhando para essas pessoas que oramos 3 dias de madrugada e citando o nome delas, enviando a oração com o nome dela, e as pessoas chegam para elas e elas não mandam nem um agradecimento, corta o coração. Mas Deus é aquele que brinda do meu coração. Para eu finalizar, hoje eu e você, nós vamos orar nos 4 níveis de clamor: comunhão, intercessão e gratidão. Por que devemos interceder por famílias, pelos nomes que estão escritos no livro, pelos enfermos, pelos que estão afastados, pelas autoridades e por outras coisas mais. Nós vamos orar agora, por causa do nosso horário. Escuta, meus irmãos. Nós vamos levantar um mural espiritual ao redor de cada nome aqui apresentado e de cada pessoa ligada a você. Obrigado, irmã Lídia. Louvado seja Deus. Tem muitas mensagens no seu WhatsApp lá, tá, irmã Lídia? Vou só dar uma olhadinha assim, que a senhora conseguir seu aparelho. Então, meus irmãos, levantemos um muro espiritual ao redor dos nomes apresentados diante do Senhor Deus, a sua vida. Hoje, eu já não vou mais interceder pela Heloísa, pois o Senhor Deus recolheu aquela jovem, eu falei no começo da live, aquela jovem de 17 anos, jovem adolescente de 17 anos, né, ela não resistiu, ela veio a óbito nesta madrugada. Deu uma infecção generalizada. Ou seja, perdão, multifalência dos órgãos. Então, ela veio a óbito e agora nós vamos estar orando pelos familiares. Pai,
mãe, pois era filha única. Então, o nome da mãe é Cíntia. Nós vamos estar apresentando a dona Cíntia, e eu não sei o nome do pai, mas nós vamos apresentar os pais dela na mão do Senhor nosso Deus, para confortar o coração desta mãe, deste pai, né? Logo aí, irmãos, um mês antes, praticamente, de umas datas comemorativas, vem aí Natal, final de ano. Natal, final de ano para essa família acabou, né? Como as outras também. Então nós vamos agora estar orando, apresentando essa família no altar do Senhor nosso Deus. Eu quero já te convidar a se preparar e juntos vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pega o seu copo com água. Atenção, Brasil. Prepara. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentro a tua presença uma vez mais, na noite dessa terça-feira, no 9º dia deste propósito de oração sobre o tema O Grande Clamor no livro da intercessão. Livro é este, meu Deus, que está sobre a minha mesa, ó Pai, aonde tem vários nomes. E é por isso, meu Deus, que ao interceder por cada vida, eu quero lhe pedir o perdão das minhas fraquezas, dos meus pecados, das minhas falhas, junto com as minhas irmãs e os meus irmãos que estão comigo, meu Pai, nesta live de oração. Pai, perdoa eles também, pois eles também estão apresentando diante de Ti as suas causas, as suas petições, em nome do Senhor Jesus. E é por isso, Pai amado, que nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, obedecendo a Tua palavra que diz, antes de tudo, façamos súplica, orações e intercessões. E é por isso que neste 9º dia, Pai, nós clamamos pelos nomes escritos neste livro. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visita a cada pessoa aqui representada. Pessoas, meu Deus, que estão precisando de uma cura, libertação, restauração, direção, solução, meu Deus, em áreas da sua vida que, humanamente falando, nós não estamos conseguindo resolver, mas apresentamos diante do Teu altar, porque em Ti, meu Deus, conseguiremos em nome do Senhor Jesus. Pai, pedimos que o Senhor alcance famílias, curas feridas, liberta, meu Deus, dos cativos, restaura vidas e traga a salvação em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio e recebo, meu Deus querido, receba as nossas súplicas, Pai. Receba em nome de Jesus. Ouve, meu Pai, as nossas intercessões e transforma, meu Pai, os nossos pedidos em testemunho vivo, ó Deus, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Grande e eterno Deus, eu quero, juntamente com Teu filho, a Tua filha, apresentar a vida, meu Deus querido, da Cíntia, a mãe da Heloísa. Meu Deus, a Heloísa não resistiu.
meu Deus, uma semana lutando, meu Deus, pela vida. Meu Deus, mas houve, meu Pai querido, falência múltipla dos órgãos. Ah, Senhor, tome em tuas mãos os pais, tome em tuas mãos, meu Deus, os familiares. Ah, Senhor, hoje foi um dia, meu Pai, de dor, meu Deus, a qual a mãe enterrou a filha, meu Deus. Tome em tuas mãos essa estrutura agora, meu Deus e meu Pai. Nesta oração também eu quero apresentar a vida, meu Pai, da Gabriela, Senhor, a filha da tua serva, meu Pai, irmã Graça. Meu Deus, visita ela da mesma forma em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro ainda pela vida da Laura Correia, Senhor. Aquela criancinha, meu Deus, a qual enviaram o pedido para estar orando pela vida dela, de apenas 4 anos, meu Deus, que sofreu, meu Pai, um infarto. Meu Deus e meu Pai, toma ela nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ainda que eu não tenha notícia dela, eu vou continuar orando até chegar uma notícia. Meu Deus, eu apresento na palma das tuas mãos. Eu oro ainda, meu Deus, pelos pais. Eu oro, meu Deus, por todas aquelas pessoas envolvidas, a Laura, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos a cada nome aqui escrito. Meu Deus, apresento nas tuas mãos os irmãos, meu Deus, que estão orando comigo, que enviaram nomes, meu Deus, de pessoas ligadas a eles, meu Pai, que está aqui no livro da intercessão. Que o Senhor entra, meu Deus, com a libertação, que o Senhor entra, meu Deus, quebrando as cadeias, Senhor. Meu Deus, pessoas que estão, meu Pai, ligado, ó Deus, a um vício, meu Deus, pessoas que estão ligadas, meu Pai querido, a uma situação que só o Senhor pode, meu Deus, mudar a história. Meu Deus, eu oro pela vida da Vânia Cunha. Meu Deus, toma a saúde dela nas tuas mãos. Repreenda todo o mal no seu corpo físico, pelo poder do sangue de Jesus. Tira toda a preocupação da tua filha e que o Senhor faça, meu Deus, para a glória do teu santo e poderoso nome, o sobrenatural, meu Deus e meu Pai. Senhor, nesta súplica grande e eterno, Deus, eu sinto a tua presença, ragande onde faz. Eu sinto a praquende oxuinecas. E sei que o Senhor já está agindo, meu Deus, na vida de pessoas que estão acreditando no poder da oração. Meu Deus, sonda nossos corações nesta noite. O Senhor sabe, meu Deus, o que nós precisamos, mas não queremos tomar decisões precipitadas, Pai. É por isso, meu Deus, que apresentamos a Ti. É da Tua vontade, meu Pai, nós comprarmos. É da Tua vontade, meu Deus, nós adquirirmos. É da Tua vontade fazermos essa viagem. É da Tua vontade, meu Pai, esse relacionamento. É da Tua vontade, meu Deus, querido, esse negócio. Apresentamos nas tuas mãos, porque sabemos, meu Deus, quando apresentamos diante de ti, se for um laço, o Senhor está cortando, se for armadilha, o Senhor está livrando, como a sua palavra nos afirma, livrando o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meu Deus, por quantas vezes tomamos decisões, meu Pai, fora da tua vontade, ó Deus, e quebramos a cara, sofremos as consequências dessas decisões, meu Deus, nos precipitamos em decisões, meu Deus e meu Pai, que vem destruição de lares, destruição de famílias, meu Deus, destruindo o caráter. Oh, meu Deus, quantas vezes, meu Deus, tem pessoas, meu Pai, quebrando a cara, porque não sabe esperar a sua vontade. Meu Deus querido, não tem coragem de dobrar o joelho e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, meu Deus, dentro do seu tempo, dentro da tua vontade, meu Deus. Mas quantos estão precipitando, quantos estão aí, meu Deus, e o adversário da nossa alma, meu Deus, tem aberto portas e pessoas pensando que é o Senhor. O adversário da nossa alma coloca, meu Pai, as bandejas, meu Deus, e muitos que não têm discernimento, meu Deus, abraça essa bandeja pensando que é o Senhor, porque não apresenta as causas a Ti. Meu Deus, toma as decisões fora da Tua vontade, mas aqui estamos pedindo ao Senhor
pela misericórdia, pedindo, Senhor, que o Senhor entra com a providência, pois apresentamos a Ti esta oração, apresentando o 9º dia diante do Teu altar, porque eu creio, meu Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? Oramos agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo e cremos, meu Deus, que o Senhor já está agindo em nosso favor, em favor dessas pessoas a qual os nomes estão aqui no altar da oração. Oro em nome de Jesus e peço que o Senhor conforta, meu Deus, a vida da irmã Keila e a sua família. Pois, ó Deus, o Senhor recolheu o seu irmão. Meu Deus, há uma dor, mas ele estava sofrendo, meu Deus, mas o Senhor fez o melhor na vida dele e trazendo conforto a toda a família. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Chamando a sua atenção, pega o seu copo com água. Deixa eu te falar uma verdade. Algumas pessoas falam que o pastor Anderson é chato, é enjoado, porque eu falo a verdade. Ainda que doa, mas ela cura. As pessoas me procuram, e não são poucas, graças a Deus por isso, envia os pedidos de orações, pede orações. Só que você tem que entender, quando eu falo você, eu estou falando no plural. Você tem que entender que o pedido de oração é uma via de mão dupla. Se você concordar, coloca aí, ó, nos seus comentários. Eu concordo com o senhor, pastor. Ei, os pedidos de oração é uma via de mão dupla. Por quê, pastor? Da mesma forma que você pede a intercessão, você também deve, justificar a intercessão. Ou seja, você pediu oração por alguém, ou você pediu oração por você, tá? Aconteceu, volta, fala, pastor, eu quero te agradecer, tá, pela intercessão, fulano foi curado, ou Jesus recolheu fulano, pastor, eu consegui a bênção, eu não consegui ainda. Então, por quê? Para que eu continue orando ou paro de orar. Muitas vezes eu estou aqui orando, porque nem tudo Deus revela. Eu estou aqui orando para a pessoa e a pessoa já partiu. A irmã Lídia concorda. Então, da mesma forma que você pede a oração pela vida de alguém ou por você, quando você alcançou sua bênção, entre em contato. Eu quero te agradecer, pastor, que eu já consegui. Senão, você está ali fazendo muitas vezes a pessoa de bobo. Isso está orando. Quando você está naquela crise, você pede. Aí a bênção chega ou não chega, você não compartilha. Então, eu peço encarecidamente, tá? Porque a oração e o pedido, tá, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que você pediu no momento de crise, você também tem que voltar e falar, pastor, não precisa mais orar porque fulano veio a óbito. Não precisa mais orar porque o Senhor Deus já abriu a porta. Não precisa mais orar porque o Senhor Deus já entrou com a providência. Agora vamos orar em cima de outra coisa. É assim. Então os irmãos estão concordando comigo. Então eu peço a vocês, porque, irmãos, inúmeros. Tem pessoas que me mandaram foto que a pessoa já faleceu. Eu vou saber que faleceu quando posta lá na rede social. E a pessoa mesmo nem comentou comigo. Eu fico assim, ó. Mas tá bom. É assim que é a vida do intercessor. E Deus tem sido glorificado. Então, irmãos, eu estou falando isso porque eu sou muito transparente no que eu faço. Então, se você gosta de um líder espiritual transparente na sua vida, então valoriza. Não estou falando que você não está valorizando. Eu estou falando para que você entenda. Porque a melhor coisa é você lidar com uma pessoa transparente e sincera. E aquele que é muito transparente, é muito sincero, esse que é menos valorizado. Pare e pense. Amém? Pega o seu copo com água, por favor, e vamos orar. Grande Deus, eu creio, eu acredito
É por isso que eu pego esse copo com água e pela minha fé, materializando a mesma juntamente com a tua serva e o teu servo, eu apresento na palma das tuas mãos. E assim, meu Deus, nós oramos. E quando o teu filho e a tua filha, materializando a fé, fazer uso desta água, eu creio que alguma coisa irá acontecer para a glória do teu santo nome, dentro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Só você que crê, faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Um exemplo. A irmã Lídia, ela vai passar por um processo cirúrgico. Nós estamos orando. Aí eu falei para ela, dia antes da cirurgia, entre em contato comigo, fala o horário, fala o dia para eu estar em oração. Agora imagina, ela entrou na cirurgia, fez o processo tudinho na cirurgia, recebeu alta e ficou em casa, e depois de curada, e continuou a vida. E nem falou com o pastor, nem mandou mensagem, pastor, eu quero te agradecer que eu já estou no quarto. Pastor, a cirurgia foi um sucesso. Deus abençoou. Olha só, que maravilha. Às vezes eu que tenho que mandar mensagem, aí, como é que tá? Aconteceu? Já saiu? Não saiu? Manda notícia. Ah, pastor, mas é muita coisa. Sim. Você já parou para pensar que você teve um tempo para parar para pedir? Por que também você não tem um tempo para parar para notificar? Porque o líder está aqui, intercedendo. Amém? Se você não pode, pede alguém, avisa o pastor, por favor. Eu acho que eu mereço isso. Você concorda ou não? Eu tenho orado muito ao Senhor Deus para eu não mudar o meu jeito. Para eu não mudar. Porque eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Mas como eu disse, tem líderes que uma ovelha nem recebe mensagem dele. Nem no aniversário. E aqui, pela misericórdia, eu faço questão, e muitas vezes nós não somos valorizados. Mas está ótimo. O Senhor que nos sustenta. Nós vamos continuar. Irmãos, eu não gostaria de fazer isso aqui todos os dias. Eu não gostaria. Mas, infelizmente, irmãos, a terça parte das pessoas que eu tenho orado, apresentado, a metade delas pararam sem me comunicar. Pararam de dizimar, pararam de ofertar, pararam de ser mantenedor. E olha que são pessoas que chegaram até a mim por intermédio de uma ligação, de um áudio, diz, pastor, a partir de hoje eu sou dizimista, a partir de hoje eu sou ofertante, a partir de hoje eu sou mantenedor. Então eu peguei o nome delas, pessoas, coloquei aqui, porque eu conto com elas. Todo mês eu conto com elas. Agora imagina, temos uns compromissos. Ah, pastor, mas você não pode esperar as pessoas, não. Ei, como que a igreja vive? Se um pastor vive da obra e para a obra. Como que vive? Com a contribuição, com a gratidão, com a oferta, com o dízimo, com o mantenedor. Então eu peço a você, em nome de Jesus, nos ajude. Você que assumiu um compromisso diante do Pai, honra o seu compromisso. Pois aqueles que não honraram o compromisso, deixe eles com Deus. Tem pessoas que muitas vezes falam, ah, pastor, não tenho condições, mas vai ver, faz as suas viagens, faz os seus passeios. Eu falo, Jesus. Mas está ótimo. O Senhor Deus está vendo. Ele está vendo. Eu só quero aqui continuar fazendo a minha parte. Orando, intercedendo, aconselhando, apoiando. Vou continuar fazendo a minha parte. Porque eu sei
que o Senhor, Ele não vai me desamparar. E se você puder me ajudar em oração nesse sentido, eu agradeço. Ora para que Deus levante fiéis mesmo, dizimista, ofertante e mantenedores. Porque se o Senhor Deus não enviar, eu não vou ter condições. E as lives vai parar, e eu vou ter que parar de fazer o que eu tenho feito. E aí eu vou ter que ir para outros lados. E eu tenho certeza que você não quer isso. Porque eu tenho certeza que eu tenho sido muito útil na sua vida e para a sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, por favor, e vamos agradecer ao Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Irmãos, para vocês verem que eu não estou mentindo, entra na minha rede social e olha os vídeos de oração que eu posto. Vê quantas pessoas visualizaram, vê quantas pessoas comentaram, ou quantas pessoas foram lá e colocaram o dedinho. Olha lá para você ver. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amanhã, querendo Deus, estaremos aqui, tá? Às 21 horas, e pela manhã, dentro do vale, apresentando o 10º dia, para a glória de Deus, o nosso Senhor, se Deus assim nos permitir. Tá? E não esqueça, colocar na sua agenda, no próximo dia 20, 25, 26 e 27, às 3 da manhã, tá? 25, 26 e 27, às 3 da manhã, o propósito de oração, a minha madrugada com Deus. Nós vamos retomar, porque o mês passado eu não consegui fazer, mas esse mês, querendo Deus, nós vamos estar juntinho, do dia 25, 26 e 27. Tá? A minha madrugada com Deus é meia hora de oração, das 3 horas até as 3h30. Tá? São 3 da manhã até as 3h30 da manhã, esse momento gostoso de oração ao vivo, eu, você e o Senhor Jesus. Amém? Só coloca na sua agenda, 25, 26 e 27. A minha madrugada com Deus. O cartaz está aí. Agora, encurva sua mão, por favor. Assim, abre suas mãos, por gentileza, e encurva sua cabeça. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira venha ser uma quarta-feira de livramentos, paz, conquistas, vitórias e realizações. Assim eu profetizo em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Eu aguardo você em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe essa live que eu vou dar uma olhadinha lá se está tudo ok na nova organização do meu Facebook. Um abraço e até amanhã, querendo Deus. Obrigado pela sua companhia. Glória a Jesus.